ZYC 566, operando em 93.3, Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Sempre perto de você. Essa é Manchester FM. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 26 de outubro, agora são 7 horas e 3 minutos. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. E hoje vamos refletir sobre um chamado que ecoa há mais de 2000 anos atrás. Ide e curai. O convite de Jesus, que continua vivo, nos conclama a levar alívio, consolo e amor onde houver dor. E para esse programa recebemos aqui dois convidados muito queridos, a Alice Eliane e o Luiz Miguel, que vão nos ajudar a compreender o verdadeiro sentido da cura espiritual. Seja muito bem-vinda, Alice. Boa noite, queridos ouvintes. É uma alegria para nós estarmos aqui e falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É sempre muito confortante, muito consolador para todos nós. Obrigado. Seja bem-vindo, Luiz Miguel. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, ouvintes queridos aí da Manchester. Estamos aqui para mais um tema muito interessante, falar um pouco de Jesus, trabalhar esse tema tão importante para as nossas vidas. Isso aí, obrigado. E você, ouvinte? A gente quer ouvir a sua opinião e a sua participação. Como que você acha que podemos curar as dores da alma no dia a dia? Responde pra gente. Manda sua participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 629-9206-3993. Repetindo, 629-9206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Alice e Luiz, Jesus nos convidou ao ir ao encontro do sofrimento, a curar com amor, com a palavra, com exemplo, mas o que realmente significa curar? Curar o corpo, curar a alma. Esse é o convite de Jesus, né? Em Mateus 10, 7, ele vai trazer esse convite para nós. Que convite é esse, Luiz Miguel? E ele nos chama aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? Ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Esse ensinamento que o Cristo nos pede, esse trabalho, né, Alice? Ele nos remete ao que nós vivemos no Centro Espírita através das portas da mediunidade, essa tarefa da cura, que também acontece em outros templos, em outras crenças, mas no Centro Espírita a gente vai estudar, vai compreender como que esse fenômeno da transfusão, da transferência de energias vai ajudar no processo de cura. A gente diz ajudar porque é necessário também uma vontade do paciente, não é, Luiz? Sim, o paciente precisa trabalhar em si a sua modificação. Não adianta simplesmente falar que vai tomar um remédio se ele não quiser engolir o remédio. Simplesmente ter o remédio nas suas mãos não vai resolver as suas dificuldades, as suas dores. Então é necessário que o paciente queira receber essa ajuda. E esse é o convite de Jesus, como uma tarefa, uma missão mesmo, deixada aos seus discípulos, mas que ela vem até os nossos dias, porque nós também somos esses discípulos de Jesus. O convite não foi feito apenas aos 12 apóstolos, ele é feito a cada um de nós. E vai ter um momento que nós estamos
em condições de auxiliar e vai ter momentos que nós estaremos na condição de necessitados, precisando de ajuda. Quando nós falamos pacientes aqui, é um termo que fala daquele que está precisando receber naquele momento, né? Em alguns instantes nós somos aqueles que auxiliam, como a Alice falou, em outros nós somos os enfermos, né? E nossos corações aflitos necessitam de ajuda. Precisamos de ajuda, e Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, ele pode e vai nos auxiliar nessa tarefa. Então essa missão, ela tem um cunho de doação, de boa vontade, né? E é uma cura, é um tratamento que ele vai passar pela alma. Existe a dor física, mas existe também a dor que vem da alma, né? Vem as depressões, as ansiedades, aquele momento que você não tem como buscar a solução. Parece que a solução não existe. E é nesses instantes que nós precisamos buscar essa cura da alma. E nesse sentido, os centros espíritas, de um modo geral, oferecem essa possibilidade através dos seus programas de tratamento espiritual, através da conversa fraterna que acontece nos centros espíritas. E é sempre importante lembrar, não é, Luiz Miguel, que no centro espírita nós fazemos a prática do dai de graça o que de graça recebesses. Porque a mediunidade, né, que é o dom de curar, de auxiliar, ou seja, o dom da vidência, enfim, todo o processo da mediunidade, ele é uma ferramenta fornecida para que nós auxiliemos o próximo, mas que disso não haja nenhum benefício próprio, nenhum pagamento, vamos dizer especificamente. Não se cobra nada no centro espírita. Então, se você precisa de ajuda, acredita que está precisando nesse momento de um atendimento e vai procurar um centro espírita, pode ir tranquilo de que você não será cobrado monetariamente por isso, porque essa é a tarefa do centro espírita, auxiliar sem pedir nada em troca. Muito importante a gente lembrar quando remete essa palavra ir, né? Ide, né? Ide curai. Esse ide vai representar esse movimento, essa atitude. Nós devemos buscar atitude, devemos ter atitude para querer a nossa cura, né? E poder curar o outro também. Isso, porque o primeiro passo ele precisa ser dado por nós quando estamos precisando dessa ajuda. E quando nós buscamos esse auxílio, por certo que nós receberemos, porque Jesus é o grande médico das almas, né? Ele veio trazer esse ensinamento e essa possibilidade de nós sermos ajudados. Bem, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara, e como dizendo a doutrina espírita, vai ampliando cada vez mais a nossa compreensão da cura. É importante que a gente entenda que a cura, ela não vem do centro espírita. Não é o centro espírita que vai curar, não é o centro espírita que vai resolver o seu problema. Mas ele vai te indicar, vai te auxiliar que você mesmo consiga se curar. Então é importante a gente lembrar que não é o centro espírita que vai fazer a cura, né, daquele paciente, daquela pessoa que procura. Mas ele vai ter esse papel de auxiliar, de compreender, né, de dar conhecimento, de dar paz, tranquilidade, seja pelo passe, seja pela água frutificada, seja pela conversa fraterna. A tarefa hoje no centro espírita, ela é muito gratificante para quem realiza. E qual é importante o trabalho, né, Alice? E isso que você falou, Luiz, nos faz lembrar que Jesus, ele sempre que atendeu, sempre que fez uma cura, e você pode procurar em todo o Evangelho, ele vai sempre perguntar para o paciente o que ele está precisando, o que ele quer, o que queres que eu faça, né? Então, os processos de cura, eles se dão por esse primeiro passo, por essa vontade, por esse desejo da cura. E aí Jesus sempre diz àqueles que ele curou que foi a tua fé que te curou, né? Acontece isso naquele momento
momento que aquele comandante de exércitos chega para Jesus e pergunta para ele, fala para ele que se ele ordenar que o soldado dele seja curado, que ele será curado. E aí Jesus vai dizer para ele: vá, porque o seu soldado já foi curado, porque eu nunca vi tamanha fé. Então essa fé que transporta as montanhas, como Jesus diz, é que é a curadora, é essa vontade. É evidente que o momento que nós estamos necessitados, que a ajuda externa do que nós chamamos de passe no centro espírita, que em outras religiões poderá ser chamado de imposição de mãos, né, ou outros termos que possam ser usados, mas que no final das contas tudo é um movimento usando da lei de Deus e manipulando os elementos que estão na natureza. E lembrando também que nesses processos nós temos sempre o amparo espiritual. Independente se você acredita que tem um espírito ali te ajudando, mas eu tenho certeza que você acredita que tem um anjo guardião que cuida de você, e ele estará ali ajudando você, te auxiliando nesse processo de cura, não é mesmo, Luiz? E é muito interessante a gente entender que o corpo adoece. Todos nós passamos por dores, por dificuldades, seja uma doença física no sentido de uma gripe, né, de uma dor mais séria, né, tem tantas doenças que podem afligir os nossos corpos. Mas quando o nosso espírito, quando o nosso ser entra em desequilíbrio, seja pelas dificuldades, pelos pensamentos negativos, pela falta de perdão, pelo ódio, tudo isso vai adoecer o nosso corpo. Então, o nosso corpo fica doente, não só pelos vírus, não só pelas bactérias, mas também pelos nossos pensamentos. As dores emocionais, né? E aí vem Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 96, e vai dizer assim, tem primeiro uma pergunta, né? Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, ou seja, tudo que vem as dores, elas vão passar pelo corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, nós que somos o ser espiritual que mora nesse corpo, olha para o seu corpo nesse momento. Você mora nesse corpo, porque um dia você vai deixar esse corpo e você, ser espiritual, vai levar tudo aquilo que você é hoje. Então, as dores, as doenças, se você não cuidar delas agora, elas vão permanecer com você, ser espiritual, com todos nós. Então, nós levamos aquilo que somos. Quem vai ficar é o corpo. Por isso que é importante cuidar desse ser espiritual. E é importante também, não é, Luiz Miguel, a gente lembrar de que se precisamos da medicina da terra, se temos algum sintoma, é importante e indispensável que nós procuremos os profissionais da terra, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, estão aqui para nos atender, para nos servir. Se Deus permitiu a inteligência, a capacidade para que esses profissionais, para que a ciência avançasse e chegasse no que nós temos hoje de ciência, é para que ela seja usada pelo ser humano. Agora, o aspecto espiritual, da cura espiritual, do cuidado espiritual, ele vai ficar, e ele é necessário e indispensável também que nós cuidemos. Então nós somos esse ser espiritual que vai levar tudo o que tem, o que não cuidar aqui vai levar para o outro lado da vida, mas nós temos que lembrar que estamos mergulhados nesse corpo de carne que adoece com as doenças que são inerentes ao nosso planeta, da nossa condição evolutiva aqui na Terra, não é, Luiz Miguel? Quantas dores que aparentemente, né, quantas pessoas às vezes nos procuram na casa espírita, falando que já foram em todos os tipos de médicos, já fizeram todos os tipos de exames e não conseguem encontrar a razão das suas dores, não conseguem compreender o que está acontecendo com seus corpos, não conseguem, simplesmente não tem uma resposta e buscam no centro espírita talvez uma solução. A solução, ela está, como nós falamos, como a Alice já comentou, pela fé. A cura nos auxilia constantemente. A fé fortalece os nossos corações. Quão importante que tenhamos fé para buscar essa cura. Quando a medicina, às vezes, não consegue resolver tudo, ela pode nos auxiliar.
E aí existem outras maneiras de cura, né? Vai ter doenças que elas vão ficar conosco uma vida toda. E aí, essa doença, ela é um benefício para nós. Como assim, que benefício? Como é que eu tenho benefício numa dor, numa doença? Uma doença, ela pode ser uma prova que nós estamos passando. Mas nós podemos buscar, sim, o alívio. E tem maneiras de buscar esse alívio. Né? Nos auxiliando, nos ajudando, recebendo passe no centro espírita, tomando água fluidificada. Mas nós podemos também treinar para aliviar as nossas dores, ouvindo um irmão com paciência, perdoando alguém que nos feriu. Vocês já perceberam quando a gente está magoado com alguém, quanto que a gente fica mal? Nós ficamos muito mal quando estamos magoados, irritados, né? E guardamos esse rancor por muito tempo, naturalmente vamos nos adoecer. Aquele irmão que às vezes, quando eu falo irmão, a gente fala até irmão mesmo, parente mesmo de sangue, né? Que às vezes a gente fica, tem 10 anos que eu não converso com esse irmão, tem 20 anos. E quando às vezes você pergunta para essa pessoa por qual motivo, não sei. Só sei que eu não quero mais conversar com ele. Então aquilo, o fato que resultou desse afastamento, ninguém mais lembra. Às vezes você lembra, depois de muitos anos esquece, mas o rancor, a raiva, o ódio, esse permanece e ele nos aprisiona. Somos prisioneiros do nosso rancor. E esse rancor, como nós já comentamos, vai levar a várias doenças. A doença da alma transfere para o corpo. Isso, então se nós estamos aqui, temos a possibilidade de buscar o conhecimento, de nos esclarecer, né? E levar uma atitude diferente, fazer vibrar o nosso coração por alguém que sofre. Você já experimentou fazer uma oração por alguém que está simplesmente passando na rua que você nunca viu na vida? Se você estiver chateado, triste, mal, experimente fazer uma oração por alguém. Vai te dar uma sensação muito boa. Então são processos de cura, porque toda a medicina do mundo, toda a religiosidade do mundo não vão fazer nada por nós se nós não dermos esse primeiro passo dessa mudança nossa, né? Dessa busca por essa melhoria nossa. Porque nós somos esses discípulos que Jesus convidou, os modernos discípulos de Jesus, né? Somos convidados a semear e levar esse consolo onde houver dor. Por vezes nós pensamos que a nossa dor é a maior do mundo, mas ao nosso lado tem alguém com uma dor ainda maior, né? Então que essa seja também uma ferramenta de cura para nós, a possibilidade de auxiliar, de estender a mão. A caridade é um remédio importante para as nossas vidas. Quanto mais eu posso auxiliar, quanto mais eu posso orar, como Alice deu exemplo, quando eu faço isso por alguém, e quando eu falo caridade, lembremos, nossos irmãos, caridade é aquilo que a gente doa sem aguardar a recompensa, sem aguardar a volta. Porque quando eu dou algo pensando em retribuições, em vantagens, não é caridade. Essa caridade feita de coração será um alimento para a nossa cura. Quantas pessoas não realizam caridades constantes, independente da religião? Há pessoas que se dizem sem religião, dizem que até não acreditam em Deus, mas são tão caridosas, auxiliam a tantos irmãos. Então esse trabalho de auxiliar, seja por um prato de sopa, seja por uma conversa fraterna, seja ouvindo uma pessoa que fala, mas essa pessoa é muito difícil de conversar com ela, não consigo, não suporto. Mesmo assim, é caridade ouvi-la. Então nós temos diversas atividades que nós podemos realizar. Tem que ser só no centro espírita? Tem que ser só no templo religioso? Tem que ser só nesses lugares, Alice, que a gente tem que fazer esse trabalho? Aonde estivermos, né? Nosso ambiente de trabalho, que lugar bacana para nós exercitarmos a cura. Porque você falou, Luiz Miguel, de ouvir, né? Saber ouvir é uma cura da impaciência, da irritação, parar e ouvir o outro. E lembrar que Jesus, o grande médico das almas, deixou para nós o Evangelho
como esse remédio moral. E quando nós lemos, quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus nos estimula o tempo todo ao trabalho no bem, a essa transformação de nós mesmos, a essa busca de auxiliar o próximo em todos os momentos. À medida que nós vamos construindo em nós atitudes novas, nós vamos nos curando. É bem verdade que vai ter aquele momento que geralmente, a maioria, não sei se você, ouvinte que está aí, sabe disso, mas a maioria de quem chega ao centro espírita, chega por onde? Pela qual porta, Luiz Miguel? Infelizmente, pela porta da dor. Isso, porque o centro espírita é aquele lugar que às vezes a pessoa fala assim, não vou lá não sei o que eles fazem lá, né? O centro espírita é um lugar onde a gente fala de Jesus, é só isso. Mas a pessoa vai lá buscar quando ela está num sofrimento. Aí ela fala assim, não, agora eu vou. E aí, nesse momento que ela busca, ela vai precisar do tratamento, ela vai precisar do atendimento fraterno, receber os passes, o programa de desobsessão, que é um programa que tem no Centro Espírita de atendimento, enfim, o programa de cura, que também acontece no Centro Espírita. E na sequência ela vai ser convidada a esse trabalho no bem, a essa prática constante do Evangelho, de procurar compreender cada vez mais o ensinamento de Jesus, e não é do dia para a noite. Não. A gente não vai se transformar do dia para a noite, nenhum de nós na face da Terra vai conseguir se transformar do dia para a noite. Então é um exercício em nós mesmos dessa cura, e ao mesmo tempo que nós estamos nos curando, nós vamos auxiliar o outro a se curar. Nós vamos ajudar aquele que está conosco a caminho, como Jesus nos convidou. E o processo de cura, a Alice comentou das atividades que a maioria das casas espíritas realizam no trabalho de cura, de tratamento, de palestras. Quantas palestras espíritas, né, são realizadas na nossa cidade? Hoje, né, a Rádio Manchester nos auxilia aí dando os horários das atividades, mas você pode procurar. Hoje, praticamente, em qualquer dia da semana, você tem a oportunidade de assistir uma palestra, ouvir a palavra sobre o Evangelho de Jesus e muitas dessas atividades com a cura junto. Então, nós temos diversas atividades. Se você precisa de ajuda, se você tem dificuldades, seja lembrando que o tratamento pode ser intercessório. Pode, com certeza. Você pode tomar remédio para o seu filho, Alice? O remédio do médico, aquele lá da farmácia, não. Aquele que o filho fala assim, mamãe, eu tô sentindo dor e eu quero tomar... Você toma um remédio para mim, mamãe? Esse não pode. Não pode, mas o tratamento espiritual é diferente. Pode fazer o tratamento por outra pessoa. Então, o convite fica para que nós possamos, né, ir e curar. Ir e curar. Então, podemos aí realizar diversas tarefas, né, para o bem. Importante também a oração em família. Isso aí. Pessoal, a gente vai ter que interromper o nosso bate-papo só um pouquinho, que a gente precisa ir para o intervalo e também ler as participações, né, dos nossos ouvintes, que estão chegando muitas participações. E você, já mandou a sua? Mande aqui pra gente no 62 99206 3993. A pergunta de hoje é: como você acha que podemos curar as dores da alma no dia a dia? Então vai lá, manda sua participação pra gente, mande sua mensagem de texto, seu áudio no 99206 3993. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais bate-papo com a Alice e o Luiz, tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em um Minuto com o Roger Pires, então não saia daí que a gente volta já já. Manchester FM. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7 horas e 26 minutos. É muito bom saber que você está participando com a gente aqui no nosso programa. Já já eu vou ler as participações, porque agora nós vamos até escutar um trechinho da palestra que o nosso amigo Sérgio Damião fez ontem, lá no Centro Espírita União, na unidade Jandaia. Vamos ouvir um trechinho? Da afinidade de Kardec com Jesus. Livro A Gênese. O Espiritismo é obra do Cristo. Kardec não disse que o Espiritismo é obra dele, do Cristo. Ele mesmo preside a regeneração, né? Processo que já estamos passando, mundo de regeneração.
que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Por isso Jesus disse: os bons e os mansos herdarão a terra. Aqui é a nossa casa, aqui é nosso lar, aqui é a nossa escola. Que façamos jus a permanecer nesse planeta transformado. Mas o mundo só se transformará quando nós nos transformamos. Se nós não nos tornarmos seres humanos melhor, não vamos viver esse mundo de regeneração. A humanidade tem que se fazer melhor. E como nós, os espíritas, seremos arautos da doutrina? E aí a gente se vale novamente de Allan Kardec, na Revista Espírita, que ele fala: cabe a nós, os verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas. Ninguém aqui está mais movido, vindo aqui por curiosidades, para ver mesas girando, manifestação de espírito, materialização. Não. Estamos vindo aqui convictos de uma fé em Deus, em Jesus e na espiritualidade. O período dessas manifestações físicas já passou. Agora é o momento da transformação moral. Isso aí, a gente ouviu um trechinho da palestra, né, do nosso amigo Sérgio Damião. Vamos agora às nossas participações. Pessoal, chegou bastante participação e a gente vai mandar um abraço aqui para Heloísa Issa, lá do céu. Ela diz o seguinte: vamos lá, nossa pergunta, né, de hoje, que é a seguinte: como você acha que podemos curar as dores da alma no dia a dia? A Heloísa respondeu pra gente: o trabalho no bem e o auxílio ao próximo nos ajuda a aliviar as nossas dores. Na maioria das vezes, nossas dores são pequenas se comparadas com a do outro. Abraço, Heloísa. E também a Lúcia, lá do Residencial Itatiaia. Ela diz o seguinte, que o tema é muito bom, obrigado, viu, Lúcia? E que curar é melhorar a si mesmo e com o nosso próximo. Tem mais participação do meu grande amigo Valério, lá do programa Voz Espírita, lá de Trindade. Ele diz o seguinte: boa noite, aqui é o Valério de Trindade, né? E tá ligadinho no programa Sementes de Luz. É uma alegria ouvir o Luiz Miguel e a Alice. Obrigado, viu, Luiz? E ele diz o seguinte: a reforma íntima é o caminho. Abandonando os nossos apegos, colocar mais tolerância e perdão nos nossos dias e eliminar a mágoa, algo que nos traz muita angústia. Obrigado, Valério. Pessoal, o Valério tem um programa lá na Rádio Trindade. Você pode acessar o Instagram, @programa Voz Espírita, todos os sábados às 7h45 da manhã, e ficar ligadinho aí no programa dele, que é muito bom. Um abraço também para o Luiz e a Leia. Boa noite. O tema é muito importante e obrigado, meus amigos. Obrigado, Luiz e Leia, pela sua participação. E tem áudio aqui. Vamos ouvir nosso primeiro áudio, é da Luzia, lá da Vila Fabril. Olá, Luzia. Boa noite. Boa noite, sou Luzia, da Vila Fabril, estou ouvindo o programa Sementes de Luz. E respondendo a pergunta de hoje do programa, a cicatriz vem com o tempo, né? Muitas vezes é difícil da gente cicatrizar rapidamente, mas porém, com fé e oração, conseguiremos. Obrigado, Luzia, pela sua participação. A Luzia tá todo domingo aqui com a gente, ligadinho no Sementes de Luz. E tem mais um áudio aqui do Seu Divino Celestino. Olá, Seu Divino, boa noite. É muito importante quando Jesus diz: orai e vigiai. Deveremos buscar sempre a oração, deveremos buscar sempre a confiança e a superação, por intermédio de uma boa leitura, por intermédio de uma participação, uma casa segura, equilibrada, que nos auxilie para poder vencer estes problemas que vêm da nossa alma. Isso aí, obrigado, Seu Divino. Muito obrigado, Seu Divino, pela sua participação aqui com a gente. Isso aí, Luiz e Alice. Programa hoje recheado de participação, né? É com vocês. Muito boas essas participações. Olha só, o Valério veio trazer para nós um ponto que estava aqui no nosso roteiro para nós falarmos da importância da reforma íntima. E o que é essa reforma íntima, Luiz Miguel? Como é que faz reforma íntima? A gente sabe como é que faz reforma em casa. Não, mas espera aí, mas tem que fazer reforma em casa por quê? É porque a
casa começa a ficar feia, a parede começa a ficar mofada, o teto começa a cair. Como é que faz isso? Aí você vai reformar, você vai começar por dentro, começa modificando. Essa modificação também pode ser feita em nós. Nós podemos nos melhorar, alterando a nós. Como é que eu altero? Como é que eu faço isso? É interessante porque existe um programa, sabia? Um programa de reforma íntima. Existe até um aplicativo, Luiz Miguel, que você pode usar todos os dias para fazer a reforma íntima. Ele vai te sugerir ali uma leitura do Evangelho, está ali na sua tela do aplicativo, e você vai fazer a leitura do Evangelho, uma sugestão de prece, uma sugestão de exercício para você ir refletindo. E é tão interessante porque quando a gente começa a olhar para as próprias imperfeições, a gente olha menos para a imperfeição do outro e olha mais para a nossa própria imperfeição. Então, a reforma íntima é isso, é olhar para dentro, é se despir de si mesmo, sem ter que contar para ninguém, e ir trabalhando em si mesmo aquelas dificuldades que nós temos, que são muitas, mas vamos trabalhando uma de cada vez, um pouquinho de cada vez. Não é do dia para a noite, é para uma encarnação inteira. Estamos aqui encarnados, temos tempo, só que o tempo urge. A hora é agora de começarmos essa reforma íntima, trabalhar em nós mesmos. Esse é um processo de cura muito valioso também. Quando chega no lar, o problema está dentro de casa. É a dificuldade entre os filhos, a dificuldade entre o casal. Como auxiliar todos de uma vez só? Tem alguma possibilidade que o Evangelho nos ajuda? Olha só, esse é um convite muito bom. O culto do Evangelho no lar é tirar um dia da semana. Espírita tem essa mania assim de fazer culto do Evangelho no lar. Se você não tem, é a hora de você começar. E ainda que você não seja espírita, estabelecer um dia, uma hora da semana, um horário, que não precisa ser longo. 15 minutos, 20 minutos. Se você tiver criança pequena, uma leitura adequada. As livrarias espíritas têm, hoje você tem acesso online de livros que vão trazer a mensagem do Evangelho adequada para a criança, para o jovem, para que se tire um momento para fazer uma leitura e uma oração em família e também fluidificar a água, que é elemento de cura. Então, você mesmo vai pedir para que aquela água receba aquilo de que a família precisa. Então, o culto do Evangelho no lar é também instrumento de cura para toda a família. E quem não precisa de cura, né? Todos precisam. E lembrando que talvez fazendo uma ênfase na importância do culto do Evangelho no lar, nós, na Casa Espírita, nós passamos sempre um roteiro. Algo simples. Como a Alice falou, o culto não é necessário de ser horas, né? Minutos, simplesmente, a família consegue se reunir. Uma prece com a família toda reunida. Mas tem uma pessoa na minha casa que não quer fazer o culto. Eu deixo de fazer o culto porque ela não participa? De maneira alguma. Se ela não pode participar, se às vezes ela não sente interessada, você vai fazer o culto pelo lar. Ela também vai receber a cura. Há situações que nós presenciamos que a pessoa, às vezes, só ela quer fazer o culto, sozinha. Ela pode fazer o culto mesmo assim? Pode e deve, mas sempre deixar aberta a possibilidade para que os demais familiares também venham a participar. A gente sugere que a pessoa realize o culto no ambiente que é coletivo, seja no ambiente da cozinha, na sua mesa de jantar, ou na sala, no ambiente onde fique propício. E é claro que o culto do Evangelho no lar é para gerar harmonia, jamais contrariedade, disputas, brigas, discussões por religiões diferentes. É para trazer equilíbrio, serenidade e amor no ambiente do lar. E jamais na leitura do Evangelho, não é, Luiz? Eu leio lá uma passagem que diz que eu tenho que mudar meu comportamento, e aí eu olho para o outro e falo, isso aqui é você que tem que mudar. Não, é um momento de olhar nos olhos, de acolhimento, de deixar o celular de lado, hein? Deixa o celularzinho lá de lado e vamos fazer oração em família. E você vai ver que mudança que pode acontecer, que transformação, e cria-se uma cúpula de proteção no ambiente doméstico. Os espíritos relatam que lares que fazem o culto, eles beneficiam não só o seu próprio lar, mas também toda a vizinhança que precise, ela pode dali, das luzes que são geradas, porque foi Jesus que disse, não é o Espiritismo que diz, Jesus disse, vós sois luz. Então vamos ampliar essa luz através do Evangelho.
Então, como é importante, né? Essa atividade que podemos realizar. Então, se você ainda não realiza o culto do Evangelho no Lar, você pode começar hoje. Olha que interessante, né? A Alice, qual que é o seu dia, Alice, que você faz culto? Domingo, 22 horas, porque aí se eu tiver uma atividade antes, 22 horas, certeza que eu estou em casa para fazer o meu culto do Evangelho no Lar. Mas eu não tenho criança em casa mais. Eu tenho criança e nós fazemos o culto. Domingo também, às 20 horas, 20 e 30, na verdade, o nosso horário certo. Então, daqui a pouquinho eu estou chegando em casa para fazer o culto. E quando não estou em casa, a mamãe, né, faz com a filhinha. Aproveitando aí que vocês estão fazendo o convite, né, para o culto no lar, vamos também fazer o convite para as pessoas no próximo domingo, né, que é dia de finados, feriado, que vocês vão estar com ação, né, no cemitério aqui em Anápolis. Explica aí para o pessoal, para os ouvintes da rádio. Dia de finados. Dia de finados é o dia da campanha A Vida Continua. Nós diríamos até que o dia de finados é o dia que o espírita tem que se pôr em ação, porque é o dia onde as famílias das diversas crenças, elas vão lembrar dos seus familiares com muita saudade. E nesse dia nós estaremos lá no Cemitério Parque, no segundo canteiro, não é, Luiz Miguel? Isso, na segunda rotatória, quando você adentra o cemitério, né, tem aquela primeira rotatória da área administrativa. Subindo, né, para a parte superior, nós estaremos com uma tenda e com diversas atividades. Quais atividades? Tem atividade para criança no cemitério, Alice? Você acredita que tem atividade? Vai ter aulinha para as crianças que passarem por lá. Uma aulinha rápida, 15 minutos, a criança vê toda uma aula, toda uma apresentação. E sempre tem criança no cemitério, viu? Crianças, jovens, adultos. Para o adulto nós teremos uma palestra rápida também, onde nós vamos falar da questão da sobrevivência da alma. Temos culto nos túmulos, Luiz Miguel. Essa atividade maravilhosa. Para aquela pessoa que passa por dificuldade, que está sofrendo ali, lembrando do seu ente querido, que no seu entendimento, a morte ceifou a sua vida e ele não tem mais o retorno. Nós sabemos, como espíritas, que a morte não é o fim. Do corpo ele se extingue, mas da alma jamais. Então, grupos de jovens, né, com crianças, com adulto, se aproximam, né, e oferecem uma pequena leitura do Evangelho, um pequeno culto, assim dizer, né, de forma rápida. E caso a pessoa queira, nós vamos presenteando a pessoa com o Evangelho, né, esse Evangelho é de forma gratuita, né, para que aquela família possa, se ela quiser, desejar, fazer o culto ou utilizar daquele livro para estudar, para aprender, para compreender mais. Além disso, tem também uma campanha que é muito interessante, que é a de empréstimo de livro. O nome da campanha é a campanha Chico Xavier, onde a gente empresta o livro gratuitamente. E a experiência que a gente tem tido ao longo dos anos é que no ano seguinte a pessoa volta a devolver aquele livro, pega mais um, às vezes traz livro para doar também para a campanha. Então é um momento que chega a ser contraditório, porque é um momento de tristeza, mas que a gente leva um pouco de conforto, de alegria para aqueles corações que visitam o cemitério e que queiram receber essa mensagem. Mas o convite aqui não é só para quem vai receber, não. O convite é para você que já é espírita ou é simpático à doutrina espírita, como a gente costuma dizer. Eu gosto, eu quero ver. Vem participar com a gente. Nós teremos turnos, nós estaremos lá desde as 8 até as 7. Das 7. Acordar cedo. Das 7 da manhã. Na verdade, a gente chega um pouquinho antes, né? Chega lá às 7 horas da manhã e nós vamos até às 17. Eu consigo ficar 1 hora ajudando. Ótimo, bem-vindo. Nós temos turnos de tarefa. Pode entregar mensagens também. Mensagem consoladora. Tem toda essa programação no cemitério. Então, o convite para essa campanha A Vida Continua é para quem queira participar ou para quem queira receber também um livro, uma mensagem, bater um papo. Estaremos lá. Isso aí. Então, só reforçando o convite, então, no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, lá no Cemitério Parque, né? Cemitério Parque, isso mesmo, 7 horas da manhã, na segunda rotatória.
Vai estar lá cheio de faixa, de identificação, para receber você. Convite feito, então. Pessoal, quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro seu Zilmar, lá do INSEB, o Eusilval, a Heloísa Issa, a Soninha, a dona Zilda, o doutor Marcos Paiva e sua esposa Eda, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal, o Sebastião Felipe, que é o coordenador do Conselho Espírita aqui da nossa região. Esses são os nossos apoiadores no programa Semente de Luz. Manchester FM. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires e mais bate-papo com Alice e Luiz Miguel. Não sai daí. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester. Oh, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com o programa Sementes de Luz. Agora são 7 horas e 48 minutos. Tá chegando mais participações aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler todas. E quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 minuto. Boa noite, Roger. Boa noite, meus amigos, ouvindo Sementes de Luz. Mais uma vez estamos juntos, é uma alegria renovada estar aqui com você. Bom, hoje o assunto é Ide e Curai. Está no Evangelho, né? Está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, Ide e curai. É um mandamento bíblico, encontrado exatamente no livro de Mateus, que instrui os seguidores de Jesus a curarem os enfermos, limparem os leprosos, ressuscitarem os mortos e expulsarem demônios agindo de graça, como receberam. Aliás, é muito interessante isso, dê de graça aquilo que de graça você recebe. Então, se a gente tem a possibilidade de amparar as pessoas doentes e a gente recebe esse, vamos pôr entre aspas, dom de ajudar, a gente recebe gratuitamente. Então, e aliás, essa é uma máxima, né, do Espiritismo. Tudo que a gente faz é espontaneamente, tem que ser espontaneamente, tem que ser livremente, né, e de graça, sempre, né. Mas essa frase também nomeia um livro religioso que aborda cuidado cristão com os doentes, bem como uma música espírita com o mesmo tema. Mas de qualquer maneira, ide curai. Nós temos essa capacidade, principalmente se estivermos em sintonia com os benfeitores espirituais, para cumprir esse mandamento de Jesus. Ide e curai. Grande abraço a todos. Obrigado, Roger, mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. E agora, no programa Sementes de Luz, é hora de saber o que vem por aí, no movimento espírita da nossa cidade. E quem chega com a agenda da semana é a nossa amiga Beth Botosso. Boa noite, Beth, seja muito bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. É um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. E veja nesta semana nossa agenda de atividades. Confira nossos eventos. Na segunda-feira, dia 27, Ivanilson fará uma palestra sobre pecado e punição no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça-feira, dia 28, o Sérgio Damião estará fazendo uma palestra sobre Kardec, o arauto do Consolador prometido por Jesus, no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta, dia 29, o Gúbio Dias fará uma palestra sobre um tema livre no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 31, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Maxilânio Lacerda, do Distrito Federal, vai falar sobre o tema Pensamento e Pecado à luz da doutrina espírita.
No sábado, dia 1º, Luiz André e Leia nos convidam a refletir sobre harmonia em nossa vida, no Centro Espírita União Unidade Jandaia. No domingo, dia 2, encerramos a semana com muita luz. Dr. Jorge Cecílio Daia falará sobre o tema Eles Estão Vivos, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, minha amiga Beth, que esteve aqui com a gente no Sementes de Luz. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, tá chegando mais participação aqui, ó. O Luiz e a Leia, né? Eles respondendo aqui a nossa pergunta. Como que você acha que podemos curar as dores da alma no dia a dia? O Luiz, mas a Leia diz o seguinte: sempre ter fé, praticar a caridade, como o nosso irmão Luiz Miguel falou. Praticar a caridade sem esperar nada em troca. Reforma íntima é a chave para tudo. Também a Ellen do GEOC, do Grupo Espíritos Caminheiros. Eu envio um abraço para os nossos amigos Luiz Miguel e a Dona Alice. E com certeza iremos ao cemitério nos integrar, né, a equipe junto com o Sebastião. Vai ser uma alegria nos encontrarmos no trabalho. Um abraço para você também. Um abraço, minha irmã. Isso também chegou do Flávio, lá do Lefa, do Lar Espírita Francisco de Assis. Boa noite, meus irmãos, com muita fé, paz e alegria. Para curar as dores da alma, só 2 remédios que pode ser usado: fé e caridade ao próximo. Só assim Deus irá ver os seus atos e merecimento. Tendo esses 2 requisitos, não as dores que resistem. Que Deus possa abençoar a todos nós. Isso mesmo, Flávio, um abraço para você, para Rosa, viu? Também para o André, do bairro Maracanã. Acredito que a gente cura as dores da alma com pequenas atitudes de amor diário. Um abraço, uma palavra de conforto e principalmente gratidão a Deus por mais um dia. Isso mesmo, André. A Dona Irene do bairro Alexandrina também tá deixando aqui o seu oi, seu alô, participando com a gente. O Lucas do Jardim Progresso aqui em Anápolis. A Fernanda do bairro Boa Vista. O seu João lá do bairro São João. E a Dona Lúcia do bairro Jundiaí. É a cidade toda de Anápolis participando aqui com a gente. E a gente fica muito feliz e agradece a participação de todos aqui. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. E agora, partindo aqui para o nosso encaminhamento, né, para o final do nosso programa, chegou a hora da nossa mensagem. Querido ouvinte, disse Jesus aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e curai os enfermos. Isso está em Marcos. Essas palavras ecoam, né, pelos séculos como um chamado de amor e de serviço. Curar não apenas os corpos cansados, mas também as almas feridas. Curar com o olhar de compreensão, com o abraço fraterno, com a palavra que consola. Curar com o perdão que liberta e com a fé que renova a esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recorda que os milagres de Jesus são os prodígios do amor e que ele veio para nos mostrar que o verdadeiro poder de curar nasce da bondade, da compaixão e da fé viva em Deus. Em suas mãos, o toque era bálsamo. Em sua voz havia consolo e em seu olhar a certeza de que ninguém está esquecido pela misericórdia divina. Chico Xavier, o mensageiro da paz e da ternura, dizia: nem sempre podemos curar o corpo, mas podemos sempre aliviar a dor do coração. E é nessa cura da alma que o Cristo continua nos convidando todos os dias a sermos instrumento de luz, de esperança e de amor. Que cada um de nós, onde estivermos, possamos atender a esse chamado do Mestre: ide e curai. Curai com o bem que fazemos, com a paciência, com o sorriso, com a oração. Porque o mundo precisa, mais do que nunca, de corações dispostos a servir. E o amor é e sempre será o remédio divino da vida.
Agora são 7 horas e 56 minutos. Com muita gratidão, eu quero despedir aqui dos nossos irmãos, né? Alice e Luiz, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E para finalizar, tem um último recadinho aqui, um convite, na verdade, né? Isso mesmo. Nós temos um convite para você que quer saber mais, quer entender mais como trabalhar a cura no Centro Espírita. Nós teremos, durante o período do Carnaval, dia 14 a 17 de fevereiro de 26, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, um evento chamado Concafras. É um evento teórico-prático. Você vai viver teorias e práticas, mas o tema central desse encontro será o Ide Curai. Então, para você que queira conhecer um pouco mais, viajar, passear um pouco, conhecer novas pessoas, integrar com a tarefa espírita e buscando sempre o trabalho assistencial, auxiliando cada vez mais pessoas, esse é um convite especial. Para mais informações, acesse www.concafras.com. Isso que eu ia perguntar. Para quem tiver curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais, né, da Concafras, é pelo site, né? Pelo site. Também pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais. Esclarecedor. Isso aí. Ou se quiser falar com a gente também, entre em contato com você, pode passar o nosso contato, estamos à disposição. Ou também vai lá no cemitério, na campanha Vida Continua, e a gente bate um papo, fala mais sobre o evento. E esse evento, ele é para crianças, jovens e adultos. A criança também vai fazer práticas, atividades. Então, desde pequeno, a gente vai evangelizando as almas aí. A Alice e o Luiz, que são frequentadores lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Vamos fazer um convite para o pessoal conhecer o Centro Espírita Bezerra de Menezes, Alice, onde ele está localizado, dia e horário? Isso, o Centro Espírita Bezerra de Menezes foi fundado em 1951. Então, uma das casas mais antigas, tradicionais aqui de Anápolis, né? E nós temos no Bezerra de Menezes reunião pública na terça-feira, 20 horas. E temos também o atendimento fraterno para o tratamento espiritual. Então, as portas estão abertas a toda a comunidade, independente se você é espírita ou não. Isso fica mesmo, o nosso convite a você. O Centro Espírita Bezerra de Menezes fica aqui no centro da cidade, né? Localização super fácil, pertinho aqui da Rádio Manchester FM. Então, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Isso, ali na Benjamin Constant, número 1601. Isso, pertinho da antiga escola, né, Bezerra de Menezes. Isso. Né? Para quem conhece a maternidade, um quarteirão antes da maternidade, para quem está descendo do centro, vamos dizer assim. Alice, obrigado, viu? Pela sua participação. Nós é que agradecemos, com muita alegria, essa oportunidade de falar com os ouvintes aqui da Manchester. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite, né? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Isso aí. E queremos agradecer aqui de coração os nossos apoiadores e patrocinadores, né, que acreditam e investem no propósito do nosso programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. E o programa Sementes de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Quem vai estar aqui com a gente é o Gerlon e a Leandra, num programa especial aí do Dia de Finados. Então siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E você fique agora com o programa Tô na Noite com meu amigo Leonardo Gonçalves e até domingo que vem. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos.
Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora 62 3311 9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.